O JMV-TV recebe aqui nos estúdios do Jornal do Médio Vale o deputado estadual Bruno Souza. Ele veio conversar um pouquinho com a comunidade a respeito da reforma da Previdência e outros assuntos de interesse das comunidades de Santa Catarina e o seu trabalho no Legislativo Estadual. Boa tarde, deputado. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com todos os seus espectadores. Deputado, o senhor está em Timbó hoje para realizar uma palestra juntamente com um outro palestrante e advogado a respeito da reforma da Previdência. Qual a mensagem que o senhor vem trazer? Qual é o objetivo desta sua palestra aqui em Timbó? Eu venho para tentar tirar alguns mitos, esclarecer alguns pontos e nesse debate que às vezes é tão preenchido de falsas mensagens, de falsas notícias e tentar trazer um pouco de desfazer um pouco esses mitos e essas chamadas fake news que existem e mostrar a importância da reforma da Previdência e como ela é vital para os estados, para o município e para a União. O senhor que está tendo a primeira experiência agora como deputado estadual, como é que o senhor está vendo o setor público em geral, mesmo em Santa Catarina, mas com certeza está acompanhando a questão nacional, como é que o senhor enxerga a situação do país nesse momento? Nós vivemos num momento de transição, né? Nós temos agora que escolher caminhos. O Brasil, sem dúvida, chegou na beira do abismo e isso é muito crítico. Chegamos mesmo, tanto que tivemos 2 anos de recessão que foram os piores da nossa história e até agora a economia não conseguiu reagir. E se nós não escolhermos o caminho certo, que é o caminho que passa por mais liberdade para se empreender, para se trabalhar, para se tentar e um caminho de responsabilidade com as contas públicas e com o nosso orçamento público e entender que isso tem a ver com cada um de nós, nós não vamos ter anos de prosperidades, vamos continuar tendo anos de dificuldades. E as pessoas querem ter emprego, querem ter oportunidade, mas para isso é necessário escolher o caminho certo. Deputado, e a situação de Santa Catarina? A gente sabe que Santa Catarina está em 4º lugar entre os estados brasileiros que têm mais aposentados do que servidores contribuintes. Qual é a situação realmente de Santa Catarina nessa situação? Estamos numa situação muito delicada. Quando nós vemos o jornal e ouvimos as notícias, sempre citam 3 estados. São os mesmos 3. Se citassem 4, Santa Catarina seria a 4ª citada, porque nós estamos numa situação complicadíssima. Nós gastamos por habitante só para cobrir o déficit, Cada catarinense no seu setor, no seu regime previdenciário, dos servidores públicos, só para cobrir esse rombo que existe, cada catarinense paga R$ 655. Tivemos, ano passado, um déficit de 3,8 bilhões de reais no nosso regime próprio da Previdência Estadual. Isso significa, só para a população ter uma ideia, significa só essa parte que faltou, esse buraco ali, e que a gente tem que pagar, é o mesmo montante que nós investimos anualmente em segurança. E é quase o total que nós investimos em saúde, ou seja, é muito dinheiro. 3,8 bilhões, dá 320 milhões de reais a cada mês que nós estamos pagando, desembolsando. E é você que paga. Está no preço do arroz, está no preço do feijão, está no preço da sua vida, do seu custo de vida. Então é algo muito sério e nós temos sim que equalizar essas contas. Hoje temos 106 funcionários inativos para cada 100 funcionários ativos, ou seja, temos mais funcionários já aposentados do que efetivamente prestando serviços à população. Essa conta não fecha, nós precisamos equalizar isso. Deputado, há um movimento em Brasília para separar estados e municípios da reforma da Previdência Nacional. Qual a sua opinião em relação a isso? É calamitoso. Fazer isso é flertar com a irresponsabilidade e com o desastre. Os nossos municípios e os nossos estados precisam da reforma da Previdência também. É um assunto chato, às vezes a gente não gosta, não é um assunto agradável, só que é necessário. É nessa hora que nós temos que ser responsáveis, que a gente distingue qual é o político que está pensando na próxima eleição e qual é o político que está pensando na próxima geração. Hoje, defender a reforma da Previdência
Previdência com a inclusão dos estados e municípios é uma questão de responsabilidade. É esse político que defende a exclusão dos estados e dos municípios, ele não está pensando na próxima geração, ele está pensando apenas na próxima eleição, ele não quer se desgastar com o seu eleitorado, e isso é temerário, porque nós precisamos, essa conta precisa fechar, porque senão é nós estarmos dentro de um avião e a gente pegar o paraquedas e deixar o nosso filho dentro sem o paraquedas, é isso que vai acontecer, porque as gerações futuras não terão dinheiro para receber, não haverá dinheiro para pagar as previdências deles, e nós teremos que dar um jeito de fechar isso tudo. Então, é muita irresponsabilidade achar que dá para tirar os estados e os municípios e fechar o olho para isso. Deputado, a gente sabe que uma preocupação que existe, principalmente as pessoas que já têm uma certa idade, 40, 50 ou mais até de 50 anos, se vai realmente essa reforma fazer com que o país cresça ao ponto de gerar empregos para que essas pessoas não sejam demitidas e caiam num limbo de não conseguir mais emprego e estar ainda longe da aposentadoria. O senhor acredita que nós teremos uma prosperidade com essa reforma que vai garantir a geração de empregos e mais pujança na economia? A reforma, ela não é a solução, ela é o resgate, ela é o colete salva-vidas para nós não nos afogarmos. Ou seja, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Ela é necessária. Não é uma questão de aprovar a reforma e nós teremos um Estado próspero. Não, não é isso. É que a questão agora é tão urgente que é nós aprovarmos a reforma para nós termos algum Estado. Porque a situação hoje está inviável, insustentável. Então, hoje, aprovar a reforma é necessário para que nós possamos pensar em outras medidas, desburocratização, facilitação de legislação trabalhista, para se abrir uma empresa, legislação tributária. Aí sim, nós teremos uma expectativa de mais prosperidade no futuro. Só que isso tudo só faz sentido discutir se nós tivermos um Estado solvente, um Estado que possa pagar as suas contas. E para isso é necessária a reforma da Previdência. Mas o crescimento ele faz parte desse processo, né? Porque o crescimento vai trazer emprego e, com certeza, vai fazer a arrecadação aumentar, né? Sem dúvida, sem dúvida. O crescimento ele faz parte e, inclusive, as incertezas quanto à aprovação ou não da reforma da Previdência têm feito o Brasil crescer menos. Porque, afinal de contas, os investidores eles ficam muito inseguros. Porque quem é que vai botar dinheiro num país que pode ter que aumentar cada ano a sua carga tributária para poder pagar o rombo, o buraco, o déficit na Previdência? Os investidores se seguram as taxas de juros, então começam a se retrair, os investimentos se retraem e aí menos gente investindo, menos emprego, menos oportunidades. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aí uma previsão de crescimento de por volta de 3% para esse ano. Isso lá ano passado. Hoje as previsões já estão em 1,2%, está quase chegando em 1%. Por quê? Porque a reforma não passa. Então é necessário que ela passe para que nós possamos ter perspectiva de crescimento e mais emprego, mais oportunidade, mais arrecadação. O senhor que tem contatos, com certeza, com deputados federais, senadores, qual a expectativa com relação à reforma? Os deputados catarinenses, a maior parte da bancada está favorável, se posiciona favorável à Previdência, à aprovação da Previdência. Eu acredito também que ela deverá passar no Congresso, não vai ter grandes dificuldades para isso, porque nós realmente estamos na beira do abismo. Então, ninguém vai ser... eu acredito que poucos têm a inconsequência de dizer vamos pular no abismo. Então acredito que mesmo os deputados de outros estados, todos estão conscientes que tem que fazer. Não há outro caminho, tem que fazer. Deputado, o senhor é um dos autores do pedido de CPI sobre a ponte Hercílio Luz, o que, aliás, muita gente de Santa Catarina, com certeza, o senhor acompanha a rede social, lhe parabenizou em relação a esse assunto, porque isso aí virou uma novela, né, deputado? Como é que está a situação dessa CPI? Na verdade, sim, fui o autor da CPI, junto com outros deputados que assinaram junto.
porque sempre fui um grande defensor do dinheiro do pagador de impostos. Isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro. Não existe esse negócio de dinheiro público. Isso é um mito, isso aí não existe. É algo que contaram para a gente. O que existe mesmo é o dinheiro de quem paga imposto. É o dinheiro de quem trabalha e de quem vai lá e paga o seu imposto de forma compulsória, que não pode nem escolher, tem que pagar. Então, tem o dinheiro dessas pessoas. Então, como sempre fui um grande defensor desse dinheiro do pagador de impostos, eu quero que as pessoas paguem menos impostos, que o dinheiro deles fiquem com eles. Então, logicamente, que quando eu vi aquele símbolo do desperdício, que a ponte Esse-Luz, infelizmente, se tornou isso, um símbolo de desperdício do dinheiro das pessoas. Quase 40 anos de uma reforma que não termina. Então, resolvi investigar, sou o relator da CPI e estou refazendo uma reconstrução histórica desde 1980 de cada contrato que foi feito, cada aditivo que foi feito, para a gente poder entender o que aconteceu para que isso não volte a acontecer com outras obras públicas. Eu já tenho afirmado que é muito provável que o valor investido na ponte já supera R$1 bilhão. Ou seja, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Há pouco tempo falávamos de um prejuízo, um déficit na Previdência, uma dívida na Previdência de R$700 milhões. Ou seja, o que foi investido na ponte daria para ter pago toda a dívida do nosso setor, da nossa saúde, Então, é muito recurso. Nós temos feito toda essa reconstrução, analisado contrato por contrato, já ouvimos mais de 10 pessoas envolvidas de uma forma ou de outra na história desses contratos, dessas obras. Descobrimos muitas coisas já e temos ainda agora mais 120 dias pela frente para finalizar o relatório, onde nós devemos apresentar os responsáveis e quanto foi gasto na ponte Esse-Luz. É um valor expressivo, né, deputado? Praticamente é a metade do orçamento da BR-470, né? Sim, e é isso que eu digo. Nós temos que investigar justamente para encontrar responsáveis, para dizer o que aconteceu, para que isso não volte a acontecer. Porque esse dinheiro desperdiçado ali podia ter duplicado a BR-470. É justamente isso. E é esse debate que nós temos que fazer sobre prioridades, sobre qualidade do gasto público. Porque isso, infelizmente, no Brasil discutimos pouco. Então, é uma oportunidade de discutirmos isso. Ora, esse dinheiro que foi para lá, ele deixou de ir para algum lugar. Podia ter sido, no caso, por exemplo, para duplicar uma BR ou uma SC, no caso, porque o dinheiro era estadual. Deputado, como é que está o governo Moisés? O senhor que está acompanhando lá na LESC, o governo do Estado, no começo o governo estava se encontrando ainda. Como é que o senhor está analisando a situação do Estado? O governo começou, apesar de que já somam 6 meses, acredito que os desafios ainda estão por vir. Tivemos a aprovação agora de uma reforma administrativa na Assembleia, mas não foi um grande desafio, porque, afinal, algo que é aprovado por unanimidade não é um projeto polêmico, né? Então, não foi um grande desafio. Acredito que o governo vai ter que enfrentar o desafio das contas públicas, de equalizar as contas públicas, de arrumar dinheiro para pagar as contas, para não faltar medicamento no hospital, maca no hospital e material na escola. Tem que equalizar isso e aí vai ter que tocar em assuntos muito delicados, que é justamente o que eu falava agora, prioridades. Para onde deve ir o seu dinheiro, de quem paga impostos? Deve ir para cá ou para lá? E ele vai ter que discutir isso, porque, como eu falei antes, para a gente colocar e investir em saúde, temos que tirar de algum lugar. E aí esse debate vai ter que ser feito, e aí sim o governo vai ter que se testar administrativamente e politicamente. Bom, para encerrar, algum projeto que o senhor está defendendo a mais aí na Assembleia? Poderia deixar para os nossos leitores? Sim, eu estou defendendo nesse momento uma PEC que é de minha autoria, que limita o efeito, chamado efeito cascata, e limita os super salários. Aconteceu agora, no final do ano passado, um aumento nos ministros do STF, os ministros aumentaram o próprio salário, veja só, em 16%, e aí isso veio cair aqui em Santa Catarina, porque esse aumento hoje ele é feito automaticamente. Então, 900 funcionários do Estado que já recebiam o teto, começaram a receber quase R$5 mil a mais de forma automática. 900 funcionários. Isso é muito ruim,
porque como nós estamos falando até agora, o dinheiro é limitado. Então, nós temos que discutir se esse dinheiro limitado deve ir para aumentar o salário de quem já ganha o teto, ou esse dinheiro deve ser investido para outra coisa, como, por exemplo, saúde, ou para o salário dos professores que ganham o piso de 2.300. Então, esse debate tem que acontecer, não pode ser feito de forma automática. A minha PEC vai justamente parar esse efeito automático e permitir com que a Assembleia possa discutir para onde deve ir esse dinheiro.